Superada a primeira parte em que falamos sobre o Conselho Superior, eu gostaria de contextualizar como surgiu a ideia de fazer a resolução que nós vamos ver agora. Veja, o artigo 5º da Constituição, no inciso 78, diz: a todos, no âmbito judicial e administrativos, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O problema da lentidão processual não é um problema que pega somente o IPHAN, mas todo o serviço público. Com o propósito de a gente dizer o passo a passo de como a administração deve agir, é que surgiu a ideia de fazer essa resolução. Veja, o artigo 1º diz o seguinte: esta resolução tem por objeto a simplificação de procedimentos que assegure a razoável duração do processo com aplicação nas unidades administrativas do IPHAN. Aqui a gente pode observar que a ideia é fazer com que a abrangência seja não somente na reitoria, mas em todas as unidades. E do mesmo modo que o objeto ele traz a simplificação de procedimentos que assegure a razoável duração do processo em harmonia com o inciso 78, artigo 5º da Constituição. Já o artigo 2º, ele vai falar sobre definições. A gente vai pular ele por enquanto, porque é importante que a gente recorra a ele somente dentro do contexto, porque senão pode confundir a nossa cabeça. Então, no artigo 3º, ele fala sobre os prazos. É isso que definitivamente vai fazer com que os processos eles não fiquem parados. Vamos lá. Cada repartição ficará estritamente vinculado aos seguintes limites. Aí vamos lá. Cada repartição, o que vem a ser repartição? Bom, o inciso 1º do artigo 2º conceitua o que vem a ser repartição. Um centro de poder decisório, podendo ser um setor, uma coordenação, departamento, diretoria, pró-reitoria, núcleos e afins. Ou seja, uma repartição é praticamente qualquer coisa, é qualquer setor. Se você movimenta o processo, ali tem uma repartição. Tá? Então, cada repartição ficará estritamente vinculado aos seguintes limites máximos: 5 dias úteis para movimentar o processo ordinariamente, 15 dias corridos e não úteis para o parecer jurídico e contábil. Esse prazo aqui, ele foi um prazo legal que eu peguei da norma, então não tem como a gente mexer. Inciso 3º, 30 dias corrido para decidir o processo. Isso aqui também está na 9784 de 99, não tem como correr. Então, praticamente a gente deu 5 dias úteis para movimentar o processo ordinariamente. Tá, vamos lá. O parágrafo 1º, ele diz como a gente vai proceder em caso de descumprimento desse prazo. Veja, o não atendimento do prazo apresentado no inciso 1º, e observa que é somente o inciso 1º que está em jogo, tá? Ninguém se submete, ninguém está falando aqui do inciso 2º e inciso 3º. O que ele diz? Ele deslocará o processo à repartição imediatamente superior para despacho no mesmo prazo. Então, observa o seguinte: se um determinado setor não cumpriu com seu prazo, passou os 5 dias úteis, eu vou dar oportunidade agora para que o chefe dele imediato venha a fazer essa movimentação. Não deixe o processo parar, que não deixe o processo ficar se arrastando ao longo do tempo, certo? Então, beleza. Mas vamos supor que até mesmo esse chefe dele imediato acabou se enrolando, não consegue cumprir o prazo, e o parágrafo 2º vai falar o seguinte: o não atendimento do prazo apresentado no parágrafo 1º deslocará o processo ao servidor coringa, a ser recaído preferencialmente ao servidor mais experiente. Bom, o que vem a ser esse servidor coringa?
Bom, o artigo 2º das definições explica para a gente no inciso 3º o que é um servidor coringa. Servidor coringa é um servidor lotado no 2º nível hierárquico da escala administrativa com livre atribuição. Bom, no princípio, se a gente estiver falando de nível de reitoria, esse servidor coringa ele vai ter que estar lotado nas pró-reitoria. Se a gente estiver falando das unidades administrativas, ele vai ter que ser lotado no 2º nível, ou seja, imediatamente abaixo do reitor. Imediatamente abaixo do diretor. E assim sucessivamente. Se na reitoria acontece a nível de pró-reitoria, na direção acontece a nível de chefe de departamento. Perfeito. Bom, e talvez possa causar estranheza nas pessoas quando ele fala assim, servidor coringa ou servidor lotado no 2º nível hierárquico com livre atribuição. Alguns podem se perguntar, mas Adonias, um servidor ter livre atribuição não parece estar quebrando alguma regra? A ideia de que a gente não pode ter acúmulo de função? Bom, para acabar com esse problema, o artigo 5º, inciso 2º dessa resolução diz o seguinte, o servidor coringa não poderá atuar mais de uma vez por processo. Ou seja, o servidor coringa ele não vai poder cruzar e cabecear ao mesmo tempo dentro do mesmo processo. Esse parágrafo 2º, artigo 5º, ele vem para justamente tirar qualquer possibilidade de haver acúmulo de função, porque o acúmulo de função ele se dá dentro do mesmo processo. Se eu deixo uma pessoa ter livre atribuição, daí a necessidade de recair sobre o servidor mais experiente. Afinal de contas, esse servidor ele deve ter rodado mais, já deve ter tido mais atribuição, enfim. O fato é, o servidor coringa, ele não vai poder atuar mais de uma vez num processo. Então, eu não vou poder empenhar, liquidar e pagar, por exemplo. Por quê? Porque se eu empenhei no processo, eu já não posso mais liquidar e nem pagar, obviamente. Bom, artigo 4º. A administração deverá registrar o quantitativo de atuação do servidor coringa por repartição originária. O que isso quer dizer? Aqui no artigo 4º, existe a necessidade de a gente guardar, vamos dizer assim, aonde o servidor coringa está mais atuando. Esse servidor está mais atuante, é lá no DGP, é lá na PROAD, é lá, enfim, qualquer setor. Por que ele deve guardar esse quantitativo? Para justamente a gente poder trabalhar o redirecionamento da força de trabalho. Bom, é lá no orçamento, é lá no pagamento, é na contabilidade, é na prestação de conta, enfim, aonde é que está tendo a maior necessidade de atuação do servidor coringa? É para justamente, vamos dizer assim, esse registro dar uma orientação para a administração superior aonde ela deve investir o pessoal. Tá? Então, o parágrafo 1º fala, o registro mencionado no caput poderá servir de parâmetro para esse redimensionamento da força de trabalho que eu acabei de falar. E o parágrafo 2º, ele vai estimular com que cada servidor ele tenha uma maior rotatividade e assim ele tenha mais atribuição e assim ele possa atuar como servidor coringa. Porque, olha só, parágrafo 2º do artigo 4º. A cada 2 anos, a unidade administrativa deverá promover a reengenharia, contemplando a maior movimentação de servidores possíveis, é claro, dentro do interesse da administração. Então, a cada 2 anos... o chefe maior da administração ele deverá promover essa reengenharia para não deixar com que sempre a mesma pessoa esteja fazendo sempre a mesma coisa e assim ela fique sempre limitada àquela tarefa.
Isso não é eficiente organizacional, pessoal. Então, a ideia do parágrafo 2º é justamente dar maior flexibilidade dentro da administração. Artigo 5º. Havendo dúvida quanto à orientação dirigida, o despacho do servidor coringa poderá ser devolvido à repartição de origem para reanálise de seu titular. O que significa? Às vezes, nem sempre, o servidor coringa ele vai trazer segurança para a pessoa. Às vezes, a chefia que vai estar recebendo esse despacho pode desconfiar. De repente, esse despacho aqui ele não está correto, vamos dizer assim, né? Esse despacho aqui eu estou desconfiando dele. Eu vou devolver para a pessoa originária, dar o despacho, vamos dizer assim, mais para mim ver uma segunda opção, uma segunda opinião. Gostaria de finalizar essa apresentação com uma breve reflexão. Uma reflexão sobre o Estado. Eu costumo dizer que o Estado é um mal necessário. Não vejo outra saída de organização que não seja através do Estado. No entanto, o Estado é composto por pessoas falíveis, cheias de vícios, cheias de problema. E é justamente por causa disso que precisamos estar em eterna vigilância sobre o Estado. Aqui estamos como servidores públicos e também como destinatário desse serviço público. E é justamente por isso, por nós sermos também destinatário desse serviço público, é que precisamos fiscalizar, fiscalizar e fiscalizar. O que nós acabamos de assistir ainda há pouco foram exatamente algumas medidas necessárias para ajudar na fiscalização sobre o Estado. Observe, nós devemos controlar o Estado e não o Estado é que deve nos controlar. Afinal de contas, o poder emana do povo e o povo desorganizado é um povo sem poder. Veja, qualquer Estado, qualquer governante anseia por uma sociedade desorganizada. Por quê? Porque uma sociedade desorganizada é uma sociedade sem poder. Ou o poder está com o Estado, ou o poder está com o povo. É justamente essa tônica que eu gostaria de levar para vocês. Precisamos resgatar o poder que sempre foi do povo. E é por isso que eu convido a você a compartilhar esse vídeo, a discutir, a dialogar, a criticar e até mesmo elogiar quando for necessário. Estamos aqui para crescer, para desenvolver e não simplesmente fazer oposição sem nenhum propósito ou sei lá o que. A gente não está aqui para criticar por criticar, mas a crítica também ela se faz necessária. Por exemplo, quem nunca sofreu com a morosidade processual do Estado? Quem nunca viu ter o seu processo andando em passos de formiga, enquanto o processo de pessoas privilegiadas andavam a toque de bala? Veja, ou nós ficamos em eterna vigilância, ou estaremos eternamente fadados a sofrer as mazelas que o Estado impõe. Portanto, eu peço o seu apoio para que curta esse vídeo, divulgue, comente, compartilhe. Vamos fazer, dentro da nossa instituição, a gente criar um novo ambiente, uma nova cultura. Agora, uma cultura de pessoas realmente interessadas, ativas politicamente, onde elas vão estar dando opiniões, falando sobre a instituição, sobre o seu governo, etc, etc. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a nossa próxima proposta. E sobre cada proposta, vamos estar fazendo um comentário respectivo. Assim, aguardo você no próximo vídeo. Até breve!